Até o presente momento, a nossa escolha política estava se baseando no seguinte fator: escolher o menos pior, o menos possivelmente delinquente entre os candidatos à presidência da República. Isso que eu estou falando não é surpresa para ninguém. Talvez eu tenha algum tipo de linguagem mais áspera que as pessoas não concordem, mas é um fato. Até aqui a gente estava escolhendo entre os menos piores, os um pouquinho mais qualificados entre os candidatos. No entanto, agora aconteceu algo que virou completamente o tabuleiro da política, o jogo da política. Augusto Cury se apresentou como possível pré-candidato à presidência da República. Eu já era um fã dele por os livros, por as obras que ele escreveu. Desde Analisando a Inteligência de Jesus Cristo até o Código da Inteligência. Eu sou um leitor do Augusto Cury há muitos anos mesmo. Eu creio que eu tenha lido algo em torno de 5 a 10 obras dele. Não li as 80 obras dele, no entanto, as que li foram muito prazerosas. Li as duas edições de Ansiedade, li o Código da Inteligência, li o compilado com os 5 livros dele analisando a inteligência de Jesus Cristo, entre outros, tá? E assim, as propostas do Augusto Cury foram as mais sérias e sensatas que eu já vi um presidenciável fazer. De longe. Reforma do STF. Cuidado com a educação, mas um cuidado real. Ele pretende criar o semipresidencialismo, onde a gente não vai ter desgaste, tanto democrático quanto perante o mundo. Ele explica tudo isso no seu vídeo e eu quero que vocês assistam todas as propostas, porque essa é a diferença brutal entre um homem que está falando sobre propostas reais, sem interesse no jogo político, sem interesse no poder, e as criancinhas que aí estão. Assim, ó, todo e qualquer candidato hoje à presidência da República, se a gente comparar com Augusto Cury, infelizmente a gente tem que dizer, criancinhas brincando do joguinho do poder, interessados em ego e vaidade. Ele não. Ele analisou a política, o poder, a nossa estratégia como nação não da perspectiva do ego. O cara já é um dos psiquiatras mais respeitados do planeta, se não o mais respeitado do planeta. Ele é um dos sujeitos que mais me ensinou sobre humildade. Então, assim, pra mim, honestamente, ele é o meu candidato. Sendo bem franco aqui, se vai prosperar essa candidatura ou não, se os partidos políticos vão apoiar ou não, é outros 500. No entanto, assim, pra mim, eu tenho o dever de dizer, é quem eu mais acredito aqui. Em termos de sentimento, em termos de propostas, as propostas dele fizeram muito sentido para mim. Olha a reforma que ele propôs, o único candidato com uma proposta séria. Ministros do STF farão rodízio, 8 anos no poder cada um. Não será mais indicação política, será indicação técnica, ou seja, vai ter que ter um comitê entre advogados, entre órgãos de pessoas capacitadas que entendem para indicar os ministros. Não vai haver mais votação ao vivo para não criar espetáculos e inflar a vaidade de juízes do STF. Vai ser tudo assim no off e depois disponível a público. A proposta dele quanto a diminuir a dívida pública é maravilhosa. Bom, eu quero que vocês assistam. Eu nem vou me dignar a fazer um react e interromper o vídeo do Augusto Cury. Eu quero que vocês assistam do início ao fim e me digam o que acharam. Se vocês concordam, se discordam, se acham que ele está sendo leigo quanto aos socialistas que possivelmente tentariam matá-lo, se vocês acham que a direita vai ser contra ele, eu quero que vocês me digam. Assim, ó, da minha perspectiva, eu não tenho como não votar nele, sendo bem franco com todos vocês. Mas, assim, eu não sou uma pessoa agressiva. A tua opinião é a tua opinião. Se tu quer votar no Lula, se tu quer votar no, no Flávio Bolsonaro, ou até mesmo no pior de todos, Renan Santos, isso aí é contigo. Né? Não tem nada a ver comigo.
A minha opinião sobre esses sujeitos eu já tenho. E assim, na minha opinião, o, o Augusto Cury tem um nível de maturidade intelectual muito grande. E os outros demais candidatos não têm esse mesmo nível. Então, para mim, a solução, ao menos, tipo assim, uma luz no fim do túnel. Não sei se vai vencer, provavelmente a polarização é desgastante e tudo mais. Mas assim, para mim, uma luz no túnel, uma luz no fim do túnel. A gente não tem como saber também como vai ser a gestão dele, o quão boicotado ele será pelos políticos da nossa nação. No entanto, se ele fizer tudo o que ele promete, a gente vai começar a avançar assim, ó, 10 anos em cada um dos 4 de presidência dele. Bom, vou deixá-los com a proposta completa do Augusto Cury. Assistam. Se vocês têm sugestão, ele é um sujeito extremamente humilde, eu também, então a gente aceita. Se vocês apoiam, acham bonito, acham feio, eu quero ouvir a opinião de vocês. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários. NNP significa nada nos para. Carta aberta à imprensa e à sociedade brasileira. Coloco o meu nome como possível pré-candidato à presidência da República em 2026. Não vejo prazer no poder. Sempre afirmei, como psiquiatra e construtor de conhecimentos sobre a mente humana, que o poder e a fama, quando mal trabalhados, podem infectar a saúde emocional, ampliando vaidades, radicalismos e a necessidade ansiosa de preservação do próprio poder. O poder mal administrado reduz a empatia, transforma adversários em inimigos. Para mim, me colocar como pré-candidato não é ambição, é sacrifício, é doação. Vivemos em tempo em que as famílias estão divididas, amizades foram rompidas e o discurso de ódio permeia o tecido da sociedade brasileira. Se algo me move, é a tentativa, com humildade, de pacificar o país. Para mim, só é digno do poder quem ama muito mais a sua sociedade do que a seu partido ou a sua ideologia. Sou considerado, por editoras, o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade, o autor brasileiro mais lido no século XXI, no Brasil, com obras publicadas em mais de 90 países, com mais de 45 milhões de livros vendidos somente em nossa nação e com 15,5 milhões de seguidores nas redes sociais. Esses números jamais me colocam acima de alguma pessoa, de qualquer ser humano. Pelo contrário, aumentam a minha responsabilidade pública. A minha origem foi uma origem muito humilde. Sou de origem multirracial, árabe, judeu, italiano e espanhol. Talvez por isso sou muito preocupado por onde caminha a humanidade. Meu pai, minha mãe e 6 filhos morávamos em 8 em um pequeno quarto, um único quarto, com cerca de 16 metros quadrados. Fui aluno de escola pública, com muito orgulho. Mas eu era inquieto e desconcentrado. Poucas pessoas apostavam em mim, até que eu aprendi que as principais decisões humanas são solitárias e que disciplina é tão mais importante que o talento. Por isso, estudei muito e me tornei um dos melhores alunos de matemática e física no pré-vestibular. Mas eu me apaixonei, foi pela medicina. Todavia, durante a formação médica, enfrentei uma crise emocional profunda e percebi que as lágrimas que nós não choramos são mais penetrantes do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. Usei a dor como a minha mais importante professora e escrevi mais de 3.000 páginas sobre o processo de construção de pensamentos, me procurando quem sou, o que sou, por que meus pensamentos são tóxicos. E também desenvolvi o programa de gestão da emoção e produzi conhecimento sobre o funcionamento da mente. Tudo isso antes de publicar um dos meus mais de 80 livros. Aprendi que a dor pode ser destrutiva ou transformadora, depende da sua gestão. Eu quero falar agora sobre o Projeto Brasil,
de 2027 a 2050. Temos de pensar a longo prazo, temos de pensar na próxima geração. Quero falar sobre dados, estratégias e números, para que vocês entendam por que eu me coloco à disposição como pré-candidato à presidência da República. Não para diminuir alguém, não para falar mal das pessoas, mas para falar de projetos que abarcam 210 milhões de brasileiros. A responsabilidade fiscal e a dívida global. O Brasil se aproxima de 8 trilhões de reais de dívida pública, pagando quase 1 trilhão de reais por ano em juros. E cada criança nasce no Brasil devendo mais de 40 mil reais e pagando juros altíssimos. Que futuro terá a próxima geração? Os Estados Unidos ultrapassaram os 38 trilhões de dólares de dívida federal, uma dívida quase impagável. Segundo organismos internacionais, a dívida global das nações ultrapassa 235 trilhões de dólares, valor que equivale a mais de 2 vezes o PIB mundial. Estamos na maior era de endividamento público da história. Um colapso financeiro global não é ficção, é risco concreto. E se não houver responsabilidade fiscal, ficaremos vulneráveis a um tsunami econômico. Deixe-me falar agora o segundo ponto, bônus demográfico perdido. Nossa taxa de natalidade está em níveis muito baixos, 1,9 filhos por mulher, abaixo da reposição 2,1 filhos. Envelheceremos antes de enriquecer. Isso é muito grave. Sem produtividade crescente, o sistema previdenciário sofrerá fortíssima pressão, sem garantia para as aposentadorias das próximas décadas. Perdemos o bônus demográfico. Precisamos agora criar outro bônus, o bônus tecnológico pela inteligência artificial e a robótica. E deixe-me falar, portanto, sobre o terceiro tema que eu considero fundamental, o tsunami da robótica e da inteligência artificial. Centenas de milhões de empregos no mundo poderão ser substituídos por automação e inteligência artificial nos próximos 5 anos. Isso deve nos preocupar muitíssimo. Se isso ocorrer sem planejamento, número 1, a arrecadação fiscal pode cair drasticamente. Número 2, a renda universal pode se tornar insustentável. Número 3, democracias poderão ser tensionadas, abrindo espaços para ditaduras. Número 4, o próprio capitalismo poderá ser abalado pela sua maior criação, a própria inteligência artificial. Se nós não nos prepararmos, poderemos atravessar uma fase de transição caótica e o Brasil não pode estar dormindo em berço esplêndido, como está escrito no nosso belo hino nacional. Precisamos acordar. Por isso, eu defendo a criação de um ministério próprio de robótica e inteligência artificial para, número 1, para aumentar a produtividade em todos os setores. Número 2, para requalificar trabalhadores. Número 3, integrar tecnologia à política econômica. Número 4, transformar ameaça em vantagem estratégica. Vamos falar agora sobre o quarto ponto importante, a superpotência agropecuária, um dever moral global do Brasil. Segundo a FAO, nos próximos 25 anos, a humanidade precisará aumentar a produção de alimentos entre 60% a 70% para garantir a própria segurança alimentar, ou seja, 6 vezes a nossa produção atual, algo historicamente sem precedentes. A próxima grande guerra, portanto, poderá ser desencadeada pela fome mundial. Aliás, sempre se fizeram guerras por geopolíticas em destaque: a falta de alimentos, a falta de recursos e territórios. E nós temos o dever moral de expandir a nossa produção de alimentos para contribuir, minimamente dar segurança alimentar para a humanidade. A ONU alerta que 77% das terras do planeta apresentam algum grau de aridez permanente. A última década
foi a mais quente registrada na história. O Brasil precisa dobrar sua produção de alimentos em 10 anos, passando para 700 milhões de toneladas de grão, para sentar no tabuleiro das nações de igual para igual com a China e com os Estados Unidos. Portanto, é o nosso dever moral contribuir para que a humanidade tenha qualidade de vida em relação à produção de alimentos. Agora, deixe-me falar o quinto ponto, a reindustrialização. A indústria brasileira, pasmem, perdeu cerca de 40% de participação no PIB nos últimos 40 anos. Quase 10 mil indústrias fecharam, com perda de mais de 1 milhão de empregos. Sem uma indústria forte, não há soberania tecnológica. Mas como fortalecer a indústria se nós não investimos poderosamente em tecnologia, infraestrutura e se os juros para expandi-la são cruéis, são altíssimos? Vamos falar agora sobre um sexto ponto, um sexto elemento importantíssimo, a regularização fundiária. Vocês sabiam que há cerca de 30 milhões de residências que estão irregulares? Ou seja, essas residências não têm escritura e não têm registro e, consequentemente, não há senso de pertencimento. Regularizar significa dar dignidade jurídica aos proprietários, permitir que usem seus imóveis como garantia para financiar seus projetos e seus sonhos, transformar comunidades e romper os ciclos da insegurança. As comunidades são compostas por seres humanos tão complexos e valiosos quanto aqueles que vivem em condomínios luxuosos. Portanto, a regularização pode liberar centenas de bilhões de reais em potencial econômico e mudar a dinâmica social e financeira do Brasil. Agora, deixe-me falar sobre a educação e a crise juvenil. O Brasil ocupa a posição vexatória no PISA, o 53º lugar. E se não se aprende matemática adequadamente no ensino básico, não se desenvolve o raciocínio lógico e a gestão financeira, comprometendo o futuro das famílias. E hoje, mais de 70% das famílias já estão endividadas. E se não se aprende língua adequadamente, dificulta-se a interpretação e o pensamento crítico durante toda a jornada de vida. Por isso a educação é tão importante, por isso os professores são fundamentais, são os profissionais, na minha opinião, mais importantes do teatro social. Mas nunca uma classe foi tão desvalorizada. Os professores são cozinheiros do conhecimento que preparam o alimento para uma plateia que não tem mais apetite devido à ansiedade e à intoxicação digital. E a crise na educação é alarmante. 29% de aumento anual em automutilação nas escolas. Isso não os perturba? 148% de aumento nos suicídios entre jovens de 10 a 19 anos após a pandemia. Quase 8 milhões de jovens nem que não trabalham e nem estudam, estão completamente sem esperanças. Nunca a psiquiatria e a economia estiveram tão entrelaçadas e precisam dar as mãos. Agora deixe-me falar sobre as universidades e inovação. As universidades são fundamentais para o desenvolvimento de um país, mas nós formamos 15 vezes menos mestres por 100 mil habitantes do que a média da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, OCDE. Estamos ao redor da 49ª posição do ranking de patentes. Formamos menos mestres, menos doutores, menos pesquisadores e, consequentemente, também produzimos menos inovação e menos patentes. Precisamos criar polos universitários com financiamento da iniciativa privada, criando vales dos silícios regionais e dobrar a produção científica aplicada. Deixe-me falar sobre a saúde e telemedicina. Temos cerca de 35 milhões de crianças e 22 milhões de idosos. Precisamos de um programa nacional de telemedicina que pode resolver até 80% dos atendimentos primários em 30 minutos de espera, economizando bilhões e salvando vidas e desafogando o nosso importante SUS, que é um excelente programa e um exemplo de atendimento à saúde pública
para o mundo. A telemedicina pode, através de médicos excelentes, com apoio da inteligência artificial, alcançar crianças que não têm condições financeiras e também idosos em todas as cidades do Brasil, para que eles possam ser atendidos rapidamente. Como eles disse, no máximo 30 minutos de espera. E o Brasil poderia ser um modelo em telemedicina no mundo e até exportando esse atendimento para as demais nações. Bolsa de Valores e Política de Estado. O Ibovespa, a B3, possui cerca de 400 empresas listadas. Mas pasmem, o Irã, país que sofreu severas sanções internacionais por décadas, possui cerca de 600 empresas listadas. Um país sob sanções estruturou o mercado de capitais mais amplo que o nosso. Precisamos expandir o mercado de ações e isto deve ser uma política de Estado. A Bolsa é a forma mais eficiente e de menor custo para as empresas se financiarem, ampliando a transparência, gerando empregos e alavancando o desenvolvimento. Precisamos dobrar o número de empresas listadas no Ibovespa. Eu sonho com isto. Assim, nós teremos um desenvolvimento que abarca o maior número de pessoas, teremos uma arrecadação melhor e maior. Nós teremos mais condições de abarcar as pessoas desvalidas, as famílias que precisam ser protegidas, os idosos que não têm recursos e as crianças que também não têm condições de fazer um tratamento médico, dentário e também uma educação adequada que forma pensadores e não repetidores de ideias. Agora vamos falar de um ponto muito importante e com muito respeito, a reforma do Supremo Tribunal Federal. Eu respeito os membros da Corte, os ministros da Corte, inclusive o inteligentíssimo e ilustre ministro Luiz Edson Fachin, dileto leitor das minhas obras. Eu proponho um debate no Congresso para essa reforma, um mandato de 8 a 10 anos, substituindo a vitaliciedade. Número 2, composição técnica. 2/3 dos ministros provenientes da magistratura, 2 a 3 membros do Ministério Público e um advogado, indicado pelas respectivas classes e votados por ela, e não mais pelo presidente da República. Eu proponho também o fim da transmissão ao vivo dos votos para reduzir a espetacularização e promovendo a liberdade plena dos membros da Corte para julgar os mais diversos processos. Mantendo a transmissão, sim, que depois ela é distribuída para as partes. Vamos falar agora sobre o que eu penso em relação à reforma política, o semipresidencialismo. Defendo a transição para o semipresidencialismo. Hoje somos um parlamentarismo de fato, mas não de direito. No novo modelo, o presidente cuida da política de Estado, da estratégia nacional, das relações internacionais. E o ministro, aprovado pelo Congresso, torna-se gestor diário da administração. Se for ineficiente, impopular ou corrupto, poderá ser destituído pelo próprio Congresso, sem traumas institucionais, como ocorreu quando foram impeachmentados presidentes anteriores. Isso fortalece o Congresso, fortalece a democracia e evita crises prolongadas. Agora vamos falar sobre um novo tipo de líder que eu acho que deveria surgir no rol das nações, o líder capsocial. Eu proponho, de fato, um novo líder, já que a radicalização e a polarização têm feito parte do teatro das nações. O líder capsocial tem uma mente capitalista e um coração social. Não um coração socialista, um coração social que se preocupa com os vulneráveis, que os apoiam, promove projetos para dar dignidade e qualidade de vida para as famílias, para as crianças, para os idosos, que são mais desvalidos. O líder capsocial não é neutro e nem centro, mas ponte. Ele constrói pontes entre a direita e a esquerda. O líder capsocial, reitero, com uma mente capitalista e um coração social, sabe que na essência nós nos amamos e trabalhamos juntos. E nas diferenças nós nos respeitamos e não nos digladiamos.
O líder capsocial valoriza a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa, a liberdade de petição, mas ao mesmo tempo valoriza o meio ambiente, os direitos humanos, o respeito às minorias e a preservação da cultura. Enquanto alguns dizem Make America Great Again, eu proponho através do líder capsocial Make Humanity First Again. Ou seja, ao invés de dizer o meu país tem de ser grande novamente, sim, isso é importante, devemos buscar isso, mas as nações deveriam buscar algo mais elevado. Faça grande a humanidade de novo, para que ela se torne viável, generosa, altruísta, para que haja cooperação mútua entre povos, culturas e religiões. Meus princípios e compromissos. Com muita humildade, procurar pacificar a nação com diálogo, escuta e foco em projetos. Discutir projetos e não pessoas e partidos. Eu sou contra o radicalismo, sou contra considerar adversário de ideias como inimigos a serem abatidos. Todos nós somos seres humanos imperfeitos que andam no traçado do tempo em busca do mais importante endereço que poucos encontram, endereço dentro de nós mesmos. E lá não há direita, não há esquerda, lá não há ricos, não há pobres, não há miseráveis, não há iletrados. Lá há seres humanos que precisam ter um caso de amor com a sua saúde emocional, com a sua saúde física, com a saúde da sua sociedade, com a dignidade e a qualidade de vida de todos. Eu valorizo a liberdade de expressão, ela é inegociável, com responsabilização legal para os crimes digitais, mas sem jamais sacrificar a própria liberdade. Eu valorizo também um Estado eficiente, nem ausente, nem hipertrofiado, mas ágil, transparente e cobrado por resultados. Eu valorizo um governo de notáveis, com pelo menos 5 diretorias executivas debaixo de cada ministério. Diretorias independentes, com metas claras, prestação de contas, inclusive para a sociedade e para a imprensa. Deixe-me falar agora sobre alguns projetos sociais e educacionais que eu já realizo e quero falar com muita humildade. Alguns estão iniciando-se e eu pretendo ampliá-los. Minha vida pública nunca foi apenas a literatura. Foi serviço e trabalho social. Entre projetos e frentes que apoio e mentoro, eu destaco alguns. A Escola da Inteligência, que foi o primeiro e maior programa de educação socioemocional, com mais de 400 mil alunos, dezenas de milhares de professores. A Academia de Gestão da Emoção, com mais de 160 mil alunos formados. O Free Mind, Programa Mundial de Prevenção de Transtornos Emocionais, disponibilizando gratuitamente para inúmeras instituições. O programa Você é Insubstituível, que talvez seja o primeiro projeto de gestão da emoção, ou seja, um projeto pioneiro para a prevenção de suicídios, baseado no meu programa de gestão da emoção, adotado, como eu disse, gratuitamente por diversas instituições, inclusive a AMB, Associação de Magistrados do Brasil. 100% Love for Children, mentoria junto a magistrados, juristas e psicólogos para inclusão social e cuidado de crianças e jovens em situação de risco ou em adoção, também gratuitamente. Touch Peace, eu sou embaixador e mentor daquele que está se tornando o maior programa da atualidade de atendimento emergencial a pessoas em crises ou que está em risco de suicídio, também 100% gratuito. Walk Together, projeto de cooperação social para a formação de grupos nas mais diversas cidades, pequenas e médias e grandes, para também dar ferramentas de gestão da emoção em destaque para os jovens que estão desesperançados, os quase 8 milhões de jovens que nem trabalham e nem estudam. Outro projeto importante, Saúde na Estrada, apoio e atendimento odontológico médico gratuito em populações vulneráveis, ônibus equipados com aparelhos dentários e com aparelhos médicos. Ama Brasil, orientação e apoio a educadores e famílias ligadas ao espectro autista. Todos pela inclusão, inserção no mercado de trabalho de pessoas com TA, TDAH e outros desafios do neurodesenvolvimento.
Brasil que dá certo, mentoria para a cooperação entre empresários e fortalecimento da produtividade com responsabilidade social. Nós temos também 4 peças teatrais em cartaz, 5 projetos cinematográficos em fase de roteiros. Tramita também no Congresso Nacional, inclusive com pedido de urgência, o projeto de lei que carrega o meu nome, Augusto Cury, projeto de lei 5815/2025, para prevenir predadores sexuais e maus tratos infantis, pois infelizmente a cada 45 segundos ocorre um episódio cruel no Brasil com as nossas crianças. Através desta PL, as crianças até 12 anos de idade terá uma avaliação anual com um psicólogo e um médico. Portanto, vai haver uma escuta ativa e os predadores saberão que a partir de agora o governo federal ele está atento às suas crianças, porque as suas crianças e os seus adolescentes representam o seu maior tesouro. Também registro com gratidão reconhecimentos e frentes acadêmicas, onde minha teoria é utilizada em pós-graduação, como a Cogna, a Unicesumar, atuação como professor convidado em programas de mestrado e doutorado, conferências e treinamentos gratuitos para entidades como a AMB, Associação de Magistrados do Brasil, Ministério Público, STJ, STF, Polícia Federal, e a honra de ser associado à International Police Association, que reúne centenas de milhares de membros das polícias federais em todo o mundo. Agora deixe-me dizer com muita humildade as palavras finais. Não sei se minha candidatura se viabilizará. Não sei o que as pessoas pensam sobre isso. Eu só quero dizer, com muita emoção, eu não amo o poder, eu não preciso do poder, é uma doação e é um sacrifício. Eu recebi muito mais do que eu mereço. São dezenas e dezenas de milhões de eleitores no Brasil e em muitos países do mundo. Eu gostaria, com muita humildade, me colocar à disposição para uma pré-candidatura, não para falar mal de pessoas, nem para criticar partidos, mas para agregar, para ser um colecionador de projetos, para que possamos abraçar esse país tão importante, tão belo, que tem um povo tão incrível, chamado Brasil. Para mim, o presidente ou qualquer outro executivo público é apenas um empregado da sociedade, contratado pelo voto, com prazo determinado para ser despedido. Deveríamos ter reverência ao dinheiro público, que parece que não tem identidade, mas na realidade tem o rosto invisível de cada criança e de cada jovem. Sou um colecionador de amigos. Quem me conhece sabe que eu não falo mal das pessoas, apenas discuto as ideias. Que possamos trocar as disputas irracionais pelos projetos, o ódio pela cooperação e o radicalismo pela sabedoria. Abraçar mais os diferentes e julgar menos, pois a vida é assombrosamente breve para ser vivida e paradoxalmente longa para se errar. Erramos pela falta de empatia, inclusão social e humildade. Erramos porque não refletimos que vivemos numa teia social. Saímos do útero materno para o útero social com a ajuda dos outros. E vamos do útero social para o útero da terra também com a ajuda dos outros. Todos precisamos uns dos outros. Somos todos frágeis, simples mortais, mas unidos somos muito mais fortes. Reitero, make humanity first again. Faça a humanidade grande de novo, que voltemos a sonhar com uma humanidade viável, generosa, cooperativa e também sonhar com o Brasil grande, que impacta as nações, mais justo, com mais igualdade de oportunidade, onde cada ser humano é encarado não mais como um número na multidão, mas como um ser humano único e irrepetível. Um forte abraço e um beijo no coração a todos aqueles que tiveram a paciência de me ouvir.